Olá, alunos, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira aula sobre introdução de cooperativismo, né? E hoje eu vou começar a aula falando um pouquinho, que eu dei o spoiler lá na frente, sobre agrofloresta, né? E o que seria agrofloresta, né? Então, o sistema agroflorestal, ele é um sistema que a gente se baseia dentro da questão ancestral do uso da terra. Ele vem sendo praticado por milhões de anos, né, na agricultura em todo o mundo. E, no entanto, alguns anos agora recentes, né, vem se discutindo bastante o desenvolvimento de uma ciência que pensa na agricultura como produtividade, rentabilidade, sustentabilidade da terra. A agrofloresta é um sistema de produção que limita a natureza de forma natural, né? Onde o solo é coberto por uma vegetação, vários tipos de plantas junto. Eu não tenho apenas o cultivo de uma fruta, um legume, feito um processo que está o cultivo de várias espécies juntas, espécies frutíferas e não frutíferas, pensando também no cultivo de madeira, também da questão dos animais dentro desse processo de produção, o animal espalhar as sementes e a própria terra vir germinar, né? Então, é esse princípio aí da agrofloresta. Isso a gente vai reduzir o número de pragas, de doenças, né? Uso de venenos dentro dessas pragas e doenças. A questão também do agroflorestal, ela mistura uma cultura anual, né? Com culturas, bora dizer assim, que são 3 safras por ano, e aí você vai misturando aquilo ali e dá a ideia de uma propriedade familiar, né? Então, esse é o espaço da agrofloresta, que hoje está sendo bem desenvolvido e pensado pelas cooperativas. Então, dentro dessa proposta, a gente inicia a aula de hoje. Eu vou projetar agora meus slides, aguarda só um minuto, e a gente inicia com a temática de hoje, que é as tendências da gestão cooperativista. Então, por um mundo mais cooperativo, essa é o nosso lema de hoje. Por um mundo mais cooperativo, como é que a gestão tem que acontecer? Quais são as tendências da atualidade dentro do cooperativismo? Então, o nosso objetivo da aula é identificar as novas tendências do cooperativismo, né? E socializar os aspectos econômicos, sociais e humanos do cooperativismo. E o que é tendência, né? Sempre tem uma tendência de moda. O que é tendência? Então, eu fui buscar lá no dicionário online, né, da língua portuguesa, onde ele diz o seguinte, que tendência é a evolução de alguma coisa no sentido determinado, é uma orientação. Os estilistas se pautam numa tendência mundial. E a tendência mundial, né? O que está falando sobre essa tendência mundial, né? É um histórico de dados. Lembrando que a gente está na era da informação, onde dados é importante, dados geram informação, informação gera conhecimento, conhecimento gera atitude e prática. Então, a tendência é uma previsão, é uma base de dados gerados de um período, né? Então, a gente estuda um período, né, que aconteceu, como o manuário que foi trabalhado na aula anterior, ele fala sobre, né, o que aconteceu durante o ano de 2000. Então, a gente toma como base dados para pensar no futuro. E aí, eu deixo também um site dessa imagem, né, que é bem interessante, está aí no rodapé dos slides, para você pesquisar um pouquinho mais sobre as tendências do cooperativismo. São algumas tendências do mundo cooperativo. Eu separei algumas.
né? Lembra lá na primeira aula que a gente falou sobre intercooperação, que também é um projeto de pesquisa meu do CNPq, que trabalha com as cooperativas e essa junção aí, desculpa, da intercooperação. E aí vem também a inovação aberta. A gente vai discutir hoje um pouquinho sobre inovação aberta e principalmente sobre pessoas e valores, né? Então, dentro dessa questão humana do que é o cooperativismo. Impulsionar da economia, né? Como é que funciona a economia a partir das cooperativas, né? O cooperativismo em plataforma, a gente está na era digital, então a gente vai falar sobre experiência digital e o cooperativismo dentro dessas novas plataformas digitais. Venha comigo e a gente vai aprender bastante sobre a aula de hoje. Então, vamos começar aí com intercooperação. O que seria a intercooperação? A intercooperação se dá no momento que a cooperativa faz parceria com outras cooperativas e esse é o princípio nada mais do que a parceria, né? Uma troca de experiência, de informação. Eu quero saber como é seu cultivo, o que é que você cultiva, como é que você cultiva, como se dá e se produz. Lembra que a cooperativa não tem uma base de segredo, não é uma Coca-Cola para guardar a fórmula dentro de um cofre. O cooperativismo, bora dizer assim, ele difunde o conhecimento, ele repassa o conhecimento. Isso é muito importante. E aí você tem os ganhos, né? Os ganhos nesse fortalecimento desse movimento de troca. O que é que você produz? Como eu falei na aula anterior, você produz doce de goiaba, me ensina a produzir doce de banana. Qual é a fruta que tem na sua região? Qual é a cooperativa que produz em outra região um outro tipo de produto, né? Pode ser serviço também. Como é que funciona uma cooperativa de professores em uma determinada cidade e como é que pode funcionar na minha? Uma cooperativa de crédito ou uma cooperativa vamos dizer assim, catadores de reciclagem. Então, como é que funciona esse aproveitamento desses resíduos sólidos dentro do processo de reciclagem? Então, tem cooperativas de várias áreas aí para vocês estudarem. Então, os negócios sempre, né, dentro das organizações cooperativas, ela tem a tendência de ganhar espaços a cada ano. Então, ele ganha espaço aí em várias áreas diferentes, cooperativas de pessoal de limpeza, né, cooperativa de profissionais de saúde, cooperativas de profissionais da engenharia civil. Então, você tem cooperativas aí e isso cresce no mundo e esse processo de parceria, ele vai sendo considerado, ainda é considerado uma quantidade muito baixa, algo que a gente pode ampliar essa proposta aí do intercooperação, né? Intercooperação entre as cooperativas, né? E principalmente no Brasil. Vamos valorizar e pensar nisso. Vamos agora para a inovação aberta. Antes de discutir inovação aberta dentro das cooperativas, vamos entender o que é inovação aberta. Então, é uma abordagem mais disruptiva, né? Dentro de uma centralidade que abre as portas da empresa para que acadêmicos entrem, né? Para que venha a surgir pesquisas, são cooperativas necessitando de universidades, de institutos federais, para ir lá difundir esse conhecimento, mostrar como é que se faz dentro das suas pesquisas, dentro da sua extensão, né, que é o tripé da educação, ensino, pesquisa e extensão. Vamos abrir agora espaço para as startups, né? Vamos abrir também para o consumidor final. O que é que o consumidor final acha do meu produto? Vamos ouvir ele? Então, isso é uma inovação aberta, né? Então, a inovação aberta, ela está ali, a empresa abrindo novos parceiros. É uma troca de experiência, uma troca de consulta. Então, a inovação aberta, ele vem mudar o princípio cultural, né? Ou seja, ampliar as conexões. A gente está numa era da sociedade em rede. Então, vamos fazer rede de contatos,
bora entender o que é que você pode colaborar dentro da minha empresa, o que eu posso colaborar dentro da sua empresa. E aí eu acho interessante. Em Salvador, eu fui para um café da manhã bem interessante, que são convidados vários profissionais, e esses profissionais de áreas diferentes, panificadoras, serviço de marketing, material de construção, saúde, né, moda, e as pessoas interagem ali dentro do café e dizem o que você tem de bom dentro da sua empresa. E as outras empresas vão pegando aquilo ali como exemplo e convida, bora lá na minha empresa implantar, e aí depois você vai implantar isso também na minha empresa, e aí existe uma permuta, uma troca, não é nada financeiramente pago, e sim que a gente vai chamar de network, né? Então, a partir de uma rede de relacionamentos, eu vou conduzir aí um melhoramento dentro da minha organização. Então, a inovação aberta, ela muda a mente, ela abre a mente dentro de uma conexão para eventos, dinâmicas em grupos, promovendo aí troca de experiências contínuas e sempre pensando na promoção de seus produtos e serviços. Então, quais são os benefícios aí de uma inovação aberta? Reduzir o tempo de desenvolvimento e comercialização, porque João reduz o tempo, né, em desenvolvimento, porque ali eu vou trocando experiências, eu vou adquirindo mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, eu não preciso ter dinheiro para contratar, esperar contratar uma empresa, né, então tem a questão também de criar um novo mercado. Nesse momento você faz o network, você abre a porta da sua empresa para um novo olhar, diminui também aí os custos em diversas etapas, aumenta a possibilidade de aprovação de produtos, né? E gera novas ideias. E isso que importa. E em tempos de crise, né, como deixo aí a dica aí no final, não olhe para o próprio umbigo e somente para dentro da sua empresa. Isso pode custar caro para você em tempos de crise. Então, a gente sabe que a gente vem aí, a pandemia do Covid-19, ele não traz só um problema de saúde, ele traz um problema econômico. E, além desse problema econômico, um problema social. Então, a gente está vivendo aí um momento de crise aí para os próximos 10 anos, já se fala dentro do processo da economia, né? Então, vamos lá. E o que é uma inovação aberta dentro das cooperativas? Então, a inovação aberta dentro das cooperativas, né? Você já ouviu falar em inovação aberta, que foi o que a gente estava discutindo? Toda empresa precisa inovar para sobreviver no mercado. E isso não é uma prática dentro de um processo de inovação de gerar resultados sem grande investimento. A inovação aberta, ela vem para melhorar os processos da sua empresa. E um novo modelo é um novo modelo de negócio. E como é que isso afeta dentro das minhas cooperativas, João? Com o empreendedorismo. Então, você cria plataforma de cocriação, né, de parceria, de comercialização. Então, a inovação é uma nova tendência entre as empresas mercantis quando entre cooperativas. Apesar dessa experiência, né, que a gente vai dar os COP, né, de intercooperação, o compartilhamento já é algo que a gente discute bastante dentro do processo do cooperativismo, né? Elaborar a facilidade entre a adoção e um programa, bora dizer assim, um programa, e aí eu separei um processo aí de exemplo de uma inovação aberta no mundo das cooperativas, que é a InovaCop, né? Convida todos para conhecer, né? A InovaCop. Eu botei aí o link aí embaixo para você ouvir falar um pouquinho sobre a InovaCop, né? Que ela inova em procedimentos para cooperativas. É bastante interessante. Dá um pulinho lá no site. Outra tendência é pessoas e valores.
As cooperativas podem ter, portanto, uma boa oportunidade para divulgar melhor o seu modelo de negócio, que naturalmente já é baseado em valores, né, mais justos, mais humanos, e o resultado disso é a preferência cada vez mais, né, por consumo de organizações baseadas em um propósito, e não somente no lucro. Então, qual é o propósito da minha organização? É o que a gente entra lá dentro de uma discussão, né, da gestão, missão, visão e valores. Então, assim, qual é a minha missão da minha empresa? Qual é a missão da minha cooperativa? Certo? Dentro dessa missão, eu também vou ver quais são os valores. E aí eu vou pensar honestidade, respeito, empatia, disponibilidade para um cooperar com o outro, paciência, porque nem sempre o negócio acontece de primeira, né? Então, assim, a cooperativa às vezes leva 6 meses para começar a decolar os seus produtos e serviços. Então, a gente tem que dar esse tempo e tem que ter a paciência para conduzir isso dentro da cooperativa. Aí vem a responsabilidade, o compromisso, a confiabilidade, né? Se eu não confio, quem vai confiar? Certo? Dentro do meu empreendimento, né? Que seria a cooperativa. E entregar um produto ou um serviço, algo que tem um valor social também. Então, isso é muito importante. Além disso, as cooperativas ainda apontam que as pessoas, agora mais do que nunca, são o centro de todos os negócios, né? Que deve o resultado, né? E aí eu trouxe de acordo com a internet do comportamento. Então, a gente discute hoje a internet do comportamento e aí vem pensando, aproveitar dados e análise do perfil que vem influenciar o comportamento do consumidor. Então, essa internet do comportamento é baseada em quê, João? No que as pessoas estão dizendo na internet, o que as pessoas estão procurando na internet. Então, a gente vai traçar lá os logaritmos, né? E vai criar um perfil. Então, é a questão hoje que está sendo bem discutido dentro do processo sociológico, né? A internet das coisas, né? É o humano e o não humano, né? Eu comunicar com um assistente virtual, né? Eu conversar com a Alexia e agendar, criar um perfil, né? Para cada usuário, né? Então, a gente vem discutindo isso e você vai achar várias coisas interessantes nesses canais de streams para você assistir, né? Então, se você tem assinatura no Google Play ou na Netflix ou no Prime, você pode buscar algumas séries e filmes que vão falar sobre esse mundo aí da internet. E tem a experiência total, né? O envolvimento da experiência dos usuários com os colaboradores. Então, se eu uso o produto ou eu sou consumidor do seu produto, isso é muito importante porque cria um processo de valor. Então, as pessoas estão ali dentro da sua empresa não só para lhe ajudar a produzir, eles estão ali dentro do sentido de cooperar, desenvolver e aprimorar. Essa é a funcionalidade de um mundo cooperativista. Então, o aumento de ciberseguranças também é muito importante para as cooperativas, né? Isso me traz um valor, a questão de privacidade, da escolha de usuários, quem é que vai estar com essas informações, né? Quem é que vai registrar isso no LGPD, né? Então, assim, dentro de uma outra linguagem, quem é que vai tomar conta do meu banco de dados, né? Quais são as informações que são seguras das cooperativas? Então, isso está na base de valor. Outra tendência que eu trouxe hoje é a questão de impulsionar a economia. Então, assim, uma outra tendência para o cooperativismo é agora, esse ano, 2021, é que venha um modelo que venha impulsionar a economia nacional. Por quê? A gente está em um processo de crise, não dá para vender individual. Ou eu me junto para criar força no mercado, ter preço, ganhar uma barganha de compra também para os cooperados, né? Produzir mais,
Ah, João, é uma cooperativa de fardas, de fardas. Então, para essa empresa, eu preciso de 30, 40 costureiras. É um restaurante, né? Uma cooperativa de mulheres, né? Mulheres donas de casa, que vai pensar em artesanato, alimentação, e elas montam um restaurante, né? Então, eu preciso que essa economia mude um formato nesse ano 2021 e principalmente aí o que vem aí posteriormente 2022, porque precisa alcançar novos cenários de crescimento para o Brasil. E a cooperativismo é algo que vai impulsionar a economia não só local, mas nacional. Então, basta obter a influência que o cooperativo já tem no país, sendo o quê? Metade da produção agronacional passa, né, atualmente por uma cooperativa. Então, você tem várias cooperativas agrícolas no Brasil, seja no Sul, que é forte com isso, seja no Nordeste, que começa a enxergar o cooperativismo como garantir uma força no mercado. E aí vem, durante o processo de pandemia, o COP financeiro, as cooperativas financeiras estão concedendo mais créditos. Então, eu tenho as cooperativas que vai financiar, as cooperativas financeiras, eu tenho para proporcionar juros mais baixos do que os bancos privados e públicos. Então, isso é interessante, pensar em captar investimento dessas cooperativas de crédito, que tem várias aí no Brasil. Centenas de cidades, as cooperativas de crédito já são as únicas instituições financeiras disponíveis, né? Eu penso logo em ter uma conta onde? Em um banco cooperativista, né? Então, pensar em menor taxa de retorno, pagar o boleto e não ter a taxa do boleto, né? Então, isso é muito interessante dentro desse mecanismo. Outro cenário nos municípios são as COPs de infraestrutura, né? São responsáveis por levar energia elétrica, telefone, internet. Então, tem cooperativas aí de internet, levam a internet mais barata. Eu posso ser um cooperado. Eu compro um link dedicado e aí eu tenho lá 20 pessoas que vão tomar conta desse link dedicado. Então, isso é muito importante para a gente pensar em impulsionar a economia, pensar em uma cooperativa de doceiras, né? Uma cooperativa de eventos, em pessoas que juntam para fazer eventos e a partir de eventos, né, se manter dentro do mercado. Então, isso é muito importante. Aí, para a gente fechar a questão de impulsionar a economia, eu trouxe que o papel das cooperativas, né, para a inclusão dos brasileiros é muito importante. E o próprio Banco Central já anuncia que vai ter entre suas metas agora para 2022, de agora até o ano que vem, que é ano 2022, ampliação da parceria das COP financeiras dentro do sistema financeiro nacional, ou seja, vai se abrir mais crédito para as cooperativas. Esse é o ano para pensar em montar cooperativa ou desenvolver a cooperativa que você está. É fundamental para isso. Aí, outra tendência são as cooperativas de plataforma. Então, pensando em novos horizontes, a gente vem acelerando aí dentro do processo pandêmico e deve continuar a vulgar o quê? Nesses próximos anos, as cooperativas de plataforma. O que é uma plataforma? Vale esclarecer que é uma organização que facilita a integração entre produtores externos e consumidores. Então, eu preciso fazer um canal. Minha cooperativa não precisa mais vender só na minha localidade, ela pode vender na minha região como um todo, ela pode vender no meu estado, ela pode vender no Brasil. Vamos pensar, vamos agora exportar.
na Bahia, tem uma cooperativa de umbu, que hoje eles exportam doce de umbu, cerveja de umbu e umbu em compota, né? Então, eu faço compota de umbu e isso exporta para a Europa todo. Então, eu vou também pensar, né, não apenas em canais digitais, mas canais de comercialização. São alguns exemplos dessas grandes plataformas. Amazon. Amazon não tem produto. A maioria dos produtos que ela vende são de terceiros. Então, eu recebo e armazeno na minha plataforma o seu anúncio. E eu vendo para você, né? Eu faço a comercialização e você faz a entrega. A Airbnb, né? Que é a maior rede, né? De aluguéis de quartos, de casas, de cômodos, de kitnet, de flats, né? E até alugar um quarto numa casa com outros moradores. E o que nada melhor do que o Google, que me dá N plataformas, N sortes que vão me ajudar. Isso, bora dizer assim, é o ápice dentro do núcleo que se chama internet, né? Então, o iFood, o Uber, já existe várias cooperativas de motoristas que estão aí não brigando com o Uber, mas garantindo sua participação no mercado. Isso que é importante. Eu tenho que garantir. Dentro do marketing, a gente vai chamar de market share. O que é o market share? Garantir minha participação dentro do mercado. Então, isso é importante. As cooperativas de plataforma, né? A gente vai falar sobre instituições cooperativas, né? Num novo quanto tradicional, né? E vem apontando esses novos modelos, essa facilidade digital, né? Das pessoas dentro desse momento pandêmico, elas triplicaram ou mais. Não tem estudo ainda que me diz quantos por cento a gente aumentou dentro de um processo de facilidade tecnológica. Então, os negócios, eles entram dentro do mundo tecnológico e as cooperativas também precisam entrar. Então, os cooperados e seus agentes têm que estar dentro da plataforma buscando vender seus produtos e serviços. Então, eu trouxe um exemplo aí dessas plataformas, a cooperativa Ciclo, né? Que ela surge dentro do Cicobi, né? No centro do Espírito Santo e com o objetivo de atender as demandas de associados para serviços não financeiros, como energia limpa, né, telefonia, saúde, segurança, entre outros. Isso é importante. Então, a gente começa a falar agora sobre o mundo digital. E qual seria a tendência para as cooperativas dentro desse mundo digital, né? Um dos efeitos pandêmicos sentindo por praticamente todas as pessoas tem sido o acesso à internet. Foi o aumento da digitalização, da expansão digital, né? Agora as lives, as videochamadas, né? Esse nosso encontro, né? Assíncrono, né? O que está dentro dessa postura hoje da educação. E a gente vem falando sobre os comércios eletrônicos, o crescimento do mercado pago, que é do mercado livre, as formas de crescimento, as novas empresas de cartão de crédito. Você não tem mais aquele negócio só Visa e Elo ou Mastercard. Você tem agora várias empresas que disponibilizam cartão de crédito. Você tem uma abertura econômica. Você tem aí todas as plataformas de streaming, né, de vídeo, né, como eu já falei, o Globoplay, a Netflix, né, a Prime, que é da Amazon, então, outros aplicativos de controle financeiro. Então, hoje, as tecnologias estão aí
E como é que eu utilizo um aplicativo financeiro para saber se minha cooperativa está dando lucro ou não, né? Como vários outros, gestão de projeto, eu vou gerir um projeto da cooperativa. Quais são os aplicativos que eu tenho para gerir esse projeto? Hoje você tem o Trello, você tem o Bitrix, você tem o da Microsoft, que é o Power BI. Então, você vê hoje as cooperativas também dentro de um processo de influência digital, dentro do Instagram, do TikTok. Então, aparecendo aí são os serviços que são prestados, né? Existe uma cooperativa de pessoas que limpam carro em São Paulo, né? Para fazer limpeza, lavagem, né? Higienização do seu automóvel. Então, a amplitude hoje do cooperativismo, ele está ali, o que eu posso unir, agregar, e o que eu posso também, dentro dessa questão de acelerar a tecnologia, né? Então, pensar em marcar um cenário cooperativista dentro desses próprios anos é o uso acelerado de tecnologia. Não deixe de investir em tecnologia. O Sicoob mesmo está pegando várias cooperativas de crédito e investindo em tecnologia. Aplicativos da Sicoob, como o aplicativo do Banco do Brasil, que é um dos melhores aplicativos de banco hoje, que outros bancos não conseguem acompanhar, tanto públicos, né, como a Caixa Econômica, como grandes bancos como Santander e Itaú não conseguem acompanhar o nível lá da plataforma do Banco do Brasil. Mas a Sicoob vem aí com um aplicativo também interativo e moderno para gerir suas ações no banco e seus investimentos, suas contas a pagar e a receber. Então, é interessante dar uma olhada também aí na Sicoob. Então, dentro desse cenário das inovações, eu trouxe baseado novamente em Abrantes, né, sobre as cartilhas de empreendedor. Não deixe de acompanhar as tendências do cooperativismo, né? Esse última referência aí, uma referência bem interessante, que a gente vai falar o seu dinheiro vale mais. Quais são as tendências para as cooperativas em 2021? É um texto belíssimo, coloquei ele lá na plataforma e pedi para você analisar quais são as novas tendências do cooperativismo. Espero sua participação novamente nos fóruns, espero sua participação lá nas atividades. Pode contar comigo, com os tutores que vai estar acompanhando vocês nesse final de curso. Espero que ter contribuído com vocês durante essa jornada de formação, né? Pensar no mundo do processo do cooperativismo como um novo mercado que surge, uma nova possibilidade para os pequenos produtores, seja ele agrícola ou da área urbana. É necessário que você pense em ajudar para crescer. Então, quem coopera, cresce. Quem se junta, aumenta o volume. Essas são as características para o cooperativismo. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, até um outro momento.